Salve, salve, rapaziada! Se você não me conhece, eu sou o Guilherme Naziazene, analista de desempenho profissional, e sejam muitíssimo bem-vindos ao Decifra Futebol, o seu novo canal preferido de futebol. Aqui tem debate, tem podcast toda semana, tem análise tática. Então, se você curte futebol, você curte esses debates mais profundos, mais sérios, sem sensacionalismo, sem querer aparecer, e análise de verdade, se inscreve aqui no nosso canal, já segue a gente, dá essa moral, me segue lá no Instagram, @guilherme.analista, e sem mais delongas, vamos começar o vídeo de hoje, que é sobre Cruzeiro e Atlético, clássico de Minas, e hoje vou analisar taticamente como o Cruzeiro conseguiu vencer o Atlético e principalmente o ajuste tático que Leonardo Jardim promoveu, que deu a vitória ao Cruzeiro. Primeiro de tudo, rapaziada, vou mostrar para vocês como o Atlético marcou o Cruzeiro. E a gente sabe que o Atlético do Cuca, que já foi demitido, aliás, mas como o Cuca gosta desses encaixes individuais, a gente falou muito isso aqui no canal, no confronto contra o Flamengo nas oitavas de final. Só que é um encaixe individual que sempre tem uma inferioridade numérica. Para você ter superioridade numérica, nessa última linha, você vê aqui como Júnior Alonso e Vitor Hugo, eles ficam nessa situação de 2 contra 1 contra o Caio Jorge. Por quê? Porque em outra altura do campo, o Atlético vai estar em inferioridade. E qual era essa altura? Você já percebe aqui, ó, que o Atlético ele fazia nessa linha de 4 defensiva do Cruzeiro um encaixe individual aqui com Dudu, Coelho, Hulk e Scarpa, começando como meio esquerdo, e o Coelho quase como esse segundo atacante, enquanto o Alexander se desdobrava entre esses dois jogadores, e isso aqui é muito importante para vocês entenderem como funcionou esse encaixe no início do jogo. E no resto ali, Alan Franco no Matheus Pereira, Natanael no Wanderson e Arana no Christian. E só voltando aqui sobre esses dois zagueiros, o Vitor Hugo ele costumava encaixar mais no Caio Jorge do que o Júnior Alonso, que era esse zagueiro da sobra. E dentro dessa estratégia, o Galo ele tinha alguns prós e contras dentro disso. Acho que os prós, principalmente, era deixar o Coelho o mais próximo possível do Hulk ali, para incomodar a defesa adversária, justamente para no momento que o Galo roubasse a bola, o Scarpa desceria para formar uma superioridade numérica no meio, né? Fazer um 3 contra 2, situação essa que o Galo explorou, mas eu achei que poderia ter explorado mais ainda, né? Muitas vezes a gente viu o Galo saindo no chutão, tentando fazer ligação direta para acionar o Hulk, o que eu acho que não é nem que eu acho, eu tenho certeza que não é a melhor situação para você explorar o Hulk, ainda mais que você tinha essa situação de um 3 contra 2 no meio de campo ali, porque o Scarpa ele saía dessa meia esquerda para virar mais um meio, e aí ficava os dois volantes do Galo mais o Scarpa contra os dois volantes do Cruzeiro. E aí ele descia, ele tinha espaço para receber essa bola e rapidamente ali na transição ofensiva mesmo, o Galo recuperou a bola, Scarpa se apresenta, recebe a bola, já faz o lançamento para o Coelho. Isso aconteceu umas 3 vezes ali nos primeiros 10 minutos de jogo. Então, a ideia era o Scarpa como esse arco e o Coelho próximo ao Hulk como essa opção de velocidade, já que o Hulk fixava um zagueiro, você tem um outro jogador para atacar a profundidade. Além disso, dá para a gente destacar também a importância do Júnior Alonso sendo esse zagueiro da sobra, porque muitas vezes a gente sabe, né, que o Cruzeiro ele apoia muito com os laterais, tanto o Kaique como o William, eles apoiam muito pelos corredores, e aí você tinha um encaixe de marcação que era muito importante, o Dudu acompanhar as subidas do Kaique. Em alguns momentos a gente viu o Dudu largando, assim, ele acompanhava ali até a linha do meio campo e depois disso ele não fazia uma perseguição tão longa ao Kaique, o que sobrecarregava o Natanael, mas aí que entra a vantagem de você ter um zagueiro da sobra, que era o Júnior Alonso, que permitia que o Natanael muitas vezes saísse para marcar o Kaique, deixando o Júnior Alonso para marcar o Wanderson, né, que caía da esquerda para dentro, né? Só que o ponto negativo disso, e que foi o motivo da mudança desse sistema depois, é justamente a inferioridade numérica que o Galo tinha no meio campo. Essa mesma inferioridade numérica que eu falei que o Cruzeiro tinha na hora de marcar ali, que ficava Lucas Silva e Romero contra 3 meias, o Galo também encontrava. Por quê? Porque o Alexander ele tinha que se dividir entre Lucas Romero e Lucas Silva, preferencialmente ele encaixava no Lucas Romero, o que deixava o Lucas Silva, que é esse termômetro da saída de bola do Cruzeiro,
com muito espaço para receber a bola. Então ele recebia essa bola livre de marcação muitas vezes e fazia o Cruzeiro ganhar campo. Mas como eu falei para vocês, o Galo, rapidamente ali, mais ou menos depois de uns 15, 20 minutos de primeiro tempo, ele ajusta a sua marcação. E esse ajuste passa muito pela mudança de posicionamento do Scarpa com o Coelho. O que acontece? O Scarpa, ele passa a ser um meia ali, como se fosse o camisa 10, você vê o Scarpa ele aqui, enquanto o Coelho volta a ser o ponta. E aí, na fase defensiva, o que acontecia? O Coelho ficava responsável por marcar o William, enquanto o Scarpa, ao invés de manter o posicionamento que o Coelho tinha de encaixar em um dos zagueiros, normalmente o Vidalba, o Scarpa ele desce um pouquinho para ele ficar marcando o Lucas Silva e aí sim matando a superioridade numérica que o Cruzeiro tinha ali no início do jogo. E aí, como eu disse, além de você matar a superioridade numérica no meio, o Galo ganhava uma alternativa para quando tinha a bola, que era justamente o ataque pelo corredor esquerdo com a dobradinha do Coelho com o Arana. Então, assim, você tinha o Coelho trazendo da esquerda para dentro, enquanto o Arana passava, e muitas vezes eles alternavam esse posicionamento, o Arana por dentro e o Coelho por fora, e essa situação ela gerava muitos problemas para o Cruzeiro, porque você sempre ficava com um duelo individualizado, assim, você não tinha uma sobrecarga em cima do William, porque o Christian é muito solícito no momento de fase defensiva, né? Ele sempre acompanha o lateral, mas só que com um jogador como o Coelho, que é um cara muito bom no 1 contra 1, essa situação acabava favorecendo um pouquinho mais o Galo. Mas como toda estratégia a gente fala no futebol que é cobertor curto, se você abdicou de ter a inferioridade numérica no meio campo, mas você ainda quer ter um jogador na sobra, que foi exatamente o que o Galo fez, você vai ter inferioridade numérica em outro setor. E é isso que foi a grande chave do jogo e eu vou mostrar isso para vocês agora. Então, o que acontecia? O Cruzeiro ficava em fase ofensiva e já que você não tinha mais uma superioridade numérica no meio, você vê aqui como agora o Scarpa, ele marca o Lucas Silva individualmente. Então, você tinha inferioridade numérica, no caso do Galo, na defesa, aqui nesse primeiro combate. E aí, qual que é a questão aqui? Hulk e Alexander, o Alexander ele vinha perseguir o Romero, né? E o Romero que fazia essa saída de 3, então o Hulk e Alexander ficavam contra 3 jogadores do Cruzeiro. E olha só, rapaziada, esse padrão aqui, antes do gol, ele começou a se demonstrar ali no primeiro tempo. Teve um lance com o Fabrício Bruno nessa mesma situação. Ele sobra nessa linha de 3, recebe a bola e tem espaço para conduzir ou para fazer um passe, um lançamento, etc, né? E aí você já repara aqui, ó, qual que é a possibilidade? O Romero, ele pode fazer esse passe aqui para o Fabrício Bruno e olha o espação que ele tem para progredir no campo. E essa é uma chave que, igual eu falei, que se demonstrou ali no final do primeiro tempo e muito rapidamente no segundo tempo, ela se transforma naquilo que foi o desequilíbrio tático do jogo. Porque, como eu falei antes, aí vai uma diferença até da tomada de decisão dos técnicos. Porque o Galo, ele tinha uma vantagem tática, como eu falei para vocês, aquela superioridade no meio, que muitas vezes foi muito mal explorada ou pouco explorada, porque o Galo muitas vezes preferia dar um chutão do que sair curto, acionando seus meias, sendo que os meias do Galo tinham muito espaço para jogar. Tudo bem que o Galo, apesar de ter sido melhor no primeiro tempo, falhava muito em execução técnica, muitas vezes na tomada de decisão. O Galo tinha chances para contra-atacar, de campo aberto, de contra-ataque, situações favoráveis que você tinha decisões mal tomadas. Né? Hulk faz um mau jogo, o Dudu faz um jogo muito fraco e eu realmente não entendi o porquê do Dudu ter sido o titular nessa partida, tanto pela entrega ofensiva como pela entrega defensiva. No momento com bola ele não dava velocidade para o time e no momento sem bola ele não dava a entrega defensiva que o time podia. E aí que entra a diferença da tomada de decisão dos próprios técnicos. O Leonardo Jardim enxergou essa vantagem que o time tinha. O que o time faz logo aos 4, 5 minutos ali do segundo tempo? O Fabrício Bruno recebe essa bola com espaço, conduz ela e a ordem real foi clara ali, ó. Você tem espaço, arranca com a bola, ganha campo pra gente. Ele vai arrancando. O Alexander, que estava no Lucas Silva nessa situação específica, ele tem que sair dele, só que ele já sai muito atrasado para ir no Fabrício Bruno, e aí é o que eu falo, a culpa não foi do Alexander. Eu acho que fazia muito mais sentido você ter um jogador como o Rony nessa partida para fazer esse papel de
marcar dobrado, né, igual ele fez contra o Flamengo, do que um jogador como o Dudu. E aí o Fabrício Bruno, que é um cara de muita velocidade, ele conduz a bola e acerta um chute, foi extremamente feliz. Lógico que foi um golaço que, assim, provavelmente se ele chuta essa bola 10 vezes, não sei se traria mais de uma vez, né? Só que é justamente nisso que um jogo de futebol é decidido, ainda mais um jogo mata-mata e um clássico. É decidido nos pequenos detalhes. Então foi essa pequena vantagem tática que o Leonardo Jardim explorou para vencer esse jogo. E aí, depois disso, aí o Galo se desespera claramente, começa a ter um erro técnico atrás do outro, o que foi um prato cheio para o Cruzeiro, que é um time que ama a transição. O Cruzeiro ama roubar essa bola e ser vertical, acionar um dos seus meias abertos ali, o Wanderson, que tem muita capacidade de arrasto, o Christian, que combina sempre muito bem com o William ali pelo lado direito, ou se não, o Caio Jorge, que tá com uma capacidade de arranque, assim, absurda, né? Ele arrasta todo mundo, e com tudo isso com o Matheus Pereira pifando esses caras, né? E eu acho que o Cruzeiro ainda perde, sim, algumas oportunidades de, tipo, pelo que foi o segundo tempo, na minha visão, poderia ter sido uns 3-4-0 para o Cruzeiro, que não seria exagero, porque as vantagens que o Cruzeiro tinha naquele momento eram muito claras. O Galo se desespera, sobe suas linhas, começa a errar demais e dá aquilo que o Cruzeiro mais quer, que é a transição. E é justamente numa transição que o Cruzeiro tem, que acaba não dando certo por um erro de tomada de decisão do Caio Jorge, que ele tenta tocar no Matheus Pereira ao invés de abrir no Christian, que estava passando livre pela direita, só que na sequência do lance sai o escanteio, e aí no escanteio você tem o segundo gol do Cruzeiro. E aí, para ficar para não passar em branco também, queria destacar a importância do Vidalba, né, nessas bolas paradas do Cruzeiro. E por que o Vidalba, sendo que não é ele que faz o gol, né? Que faz o gol do Caio Jorge, e nem é ele que dá assistência, que no caso é o Fabrício Bruno, e nem ele que bate o escanteio. Mas é porque ele tem uma função de bloqueador nessas bolas paradas. A gente está vendo muito isso na Premier League, principalmente o Arsenal ama fazer isso, que é usar alguns jogadores como se fossem aqueles bloqueadores de basquete mesmo, assim, o cara fazendo o corta-luz ali para isolar um jogador e para tirar um jogador do adversário dessa disputa aérea e favorecer um duelo individual, que foi justamente o caso, assim, e aí vai a crítica ao Júnior Alonso, que assim, ele simplesmente não disputa a bola com o Fabrício Bruno, né, o Vidalba e o Caio Jorge, os dois fazem a ação de bloqueio para isolar o Fabrício Bruno no duelo individual pelo alto com o Júnior Alonso. O Fabrício Bruno, que fez uma partidaça, não só por causa do gol e da assistência, mas também defensivamente ele ganhou todas. Igual eu falei, o Galo sempre tentava esticar essa bola lá na frente, e o Fabrício Bruno e o Vidalba também venciam todas do Hulk ali pelo alto, e também recuperação defensiva, a gente sabe da velocidade que o Fabrício Bruno tem. E aí o que acontece no lance do gol? Ele vence mais uma vez um duelo, e aí é o duelo com o Júnior Alonso. O Júnior Alonso não pode ser batido tão facilmente assim, ele nem tenta subir, o Fabrício Bruno escora e o Caio Jorge faz o gol, e o Cruzeiro se aproveitando mais uma vez da bola parada, e é aquilo que eu falo aqui, bola parada decide jogo. Tem jogo que as coisas não estão andando e muitas vezes sua única alternativa é uma bola parada, então é bom que seu time saiba explorar isso. Então essa foi a minha análise, rapaziada. Eu acho que o Atlético foi melhor no primeiro tempo, como eu expliquei, apesar de que, como eu falei, toda a tática ela é cobertor curto. E aí, se você, o que o Céfalo, que fez um vídeo aqui uma vez comigo, até falou, se você tampa a cabeça, você deixa o pé descoberto. E aí, o Leonardo Jardim, nessa batalha, nesse duelo de xadrez, ele entendeu aonde estava a vulnerabilidade, soube aproveitar, soube auxiliar, posicionar seus jogadores e instruí-los a aproveitar esse mesmo espaço, que por um outro lado, apesar de eu achar que no primeiro tempo o Galo fez até um bom jogo, o Galo não soube aproveitar as vantagens que tinha da melhor maneira. E se você não aproveita essas vantagens, ainda mais no duelo mata-mata, a chance de você se ferrar é grande, ainda mais quando o seu adversário é um time tão bem treinado como o Cruzeiro e com jogadores que estão iluminados, assim. Fabrício Bruno e o Caio Jorge foram convocados nessa última semana e brilharam no jogo. O Kaique defensivamente fez outra partidaça. O Lucas Silva, eu sou muito fã.
Ele é um cara que é realmente esse termômetro, um cara que distribui o jogo. E pelo lado do Galo, cara, é assim, eu acho que já é muito difícil reverter esse resultado. Logicamente que não dá para você desistir ou falar que já está definido, porque 2-0 é uma vantagem, pelo menos, não sei se irreversível, mas pelo menos dá para você empatar, né? Dá para você fazer um 2-0, por mais que seja fora de casa, com torcida única do adversário, do seu maior rival. O Galo demitiu o Cuca, então assim, nem taticamente dá pra gente ter tanta ideia de qual que vai ser a postura do Galo. Se o Cuca continuasse, eu diria que o Rony tinha que jogar o jogo da volta. Sim, o Rony tá mal, ele não tá jogando bem, ele não tá aproveitando as chances, ele perde muito gol, é verdade. Só que, como eu falei, se você escolheu o Dudu ao invés do Rony, o que é que o Dudu te traz na teoria? Jogo com bola ali, criação, até conversão de chances, né? A gente espera que o Dudu converta chances cara a cara ali, que às vezes o Rony perde, né? Mas o Dudu não te trouxe isso, cara, porque o jogo muitas vezes não pedia isso, e o Dudu já não tem o mesmo nível que ele teve outro dia. E eu acho que nesse jogo, esse papel ali de um jogador pressionar dois era ideal para o Rony, porque o Rony fez exatamente isso contra o Flamengo. Assim, o gol do Coelho no jogo da ida é um exemplo disso. O Rony pressiona os dois zagueiros do Flamengo, força o erro, e aí o Atlético faz o gol, e o Atlético não tinha um jogador dessa característica esse jogo. Então foi isso, rapaziada. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal, sininho da notificação para não perder os próximos vídeos. Se você tiver um hypezinho sobrando aí, já deixa o hype aqui, porque isso ajuda o YouTube a passar a palavra do Decível Futebol para frente, a recomendar esse conteúdo e entregar para outras pessoas que não conhecem o canal. Então, mais uma vez, eu peço para vocês também me seguirem lá no Instagram, @guilherme.analista, porque lá vocês não vão perder nenhuma novidade do canal. Por alguns compromissos de trabalho por fora, eu acabei não conseguindo criar a página, fiquei até meio off do canal nessa últimas uma semana e meia aí. Mas vamos voltar com tudo, a todo vapor aqui, com agenda de vídeo certinho, tá bom? Então, um beijo para vocês, tamo junto e até uma próxima.